Olá a todos, olá você, educador, educadora, aqui do Instituto Casagrande. Estamos para mais um momento muito gostoso nessa prosa educativa que teremos neste dia, falando sobre meio ambiente, falando sobre educação, falando sobre infância, enfim, vai ser um papo muito gostoso que nós teremos no dia de hoje. E eu tenho hoje aqui o prazer de ter como convidado para esse bate-papo, para essa prosa no dia de hoje, o querido Daniel Munduruku, que o pessoal estava conversando com o Daniel nos bastidores agora há pouco, ele falou, sempre que o pessoal olha para mim e fala, eu conheço você de algum lugar. E talvez quem está nos assistindo aqui pode pensar o seguinte, olhar para o Daniel e falar, eu conheço o Daniel de algum lugar, né? Por quê? Porque o Daniel ficou muito famoso como pajé, Jurecê, é isso, né? Isso mesmo. Da novela Terra e Paixão, da Rede Globo, fez um sucesso tremendo o ano passado. E o pessoal, talvez, grande parte das pessoas que está nos ouvindo, porque aqui não temos educadores, temos pessoas, né, que atuam em todas as áreas, e talvez conheçam o Daniel, muitos de vocês que estão nos assistindo agora, pela questão da novela. Mas é importante que saibam, né, Daniel, que você vai muito além disso. O Daniel é filósofo, formado também em História, Psicologia, com mestrado e doutorado em Educação, pós-doutorado em Linguística. É uma pessoa, mais de 60 livros, né, Daniel, inscrito, muito para o público infanto-juvenil, fala muito sobre a questão do meio ambiente, fala muito a questão da ancestralidade, então ele traz de uma forma muito lúdica, muito gostosa, todos esses temas aí que são de extrema importância, palestrante internacional, circula aí pelo mundo inteiro, levando toda também a questão da cultura indígena, que é um outro assunto que nós vamos falar no dia de hoje. Então, Daniel, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje no estúdio aqui do Instituto Casagrande. O Ronaldo, é uma grande alegria minha poder vir aqui finalmente conhecer presencialmente, né, o trabalho tão bonito que vocês realizam nessa área de educação, e é uma satisfação falar aí com esse público tão acolhedor. É a primeira vez que o Daniel está presencialmente conosco aqui, mas o Daniel já participou em outros momentos em eventos do Instituto Casagrande, eventos online que o Instituto Casagrande realiza aí todo mês. Mas vamos lá, Daniel, eu quero primeiro, para começarmos, eu queria que você falasse um pouco da tua infância, né? Onde você nasceu, como foi a tua infância e por que o que essa infância efetivamente fez com que o Daniel se transformasse no famoso Daniel Munduruku e conseguisse aí levar todos esses estudos aí, né, em todas essas áreas que eu comentei inicialmente. Então, eu costumo me apresentar dizendo assim que eu sou um brasileiro nascido Munduruku. Gosto de dizer isso para lembrar as pessoas que, de fato, o Brasil é um país com uma diversidade cultural e linguística muito grande, que por muito tempo ficou também desconhecida, não é? Ou, ao menos, ficou deixada de lado na compreensão da sociedade brasileira, criou uma visão muito desvalorizante da presença indígena no nosso território. E eu sou nascido dentro de um povo específico, né? E até brinco sempre que as pessoas olham para mim e veem o índio, porque dentro dela mora esse conceito, né? Que é um desses equívocos que fazem parte da educação brasileira. E eu costumo sempre lembrar que não, eu não sou índio, né? Eu sou munduruku, eu faço parte de um povo, de uma tradição, uma cultura específica que tem toda uma riqueza e uma sabedoria para chamar de sua, né? E o povo munduruku é um dos 305 povos que existem no Brasil. Portanto, é um país de uma diversidade muito grande, por isso sempre me apresento como um brasileiro que nasceu dentro de uma cultura específica, né, que é a cultura munduruku. O povo munduruku está presente em 3 estados no Brasil: Mato Grosso, no Amazonas e no Pará. E eu sou oriundo do Pará, inclusive, né? E vivi a minha primeira infância no contexto de aldeia, mas depois eu fui tirado da aldeia e mandado para a cidade, porque eu sou nascido em 1964.
o ano do golpe militar no Brasil. E uma das providências dos militares foi fazer com que as crianças aprendessem a serem brasileiras, porque ser indígena era uma negação para eles, né? E que a gente devia se tornar brasileiro para a gente poder ser chamados de cidadãos. E uma das providências disso foi mandar muitas crianças para a escola, que a escola sempre foi um instrumento também de passar o conteúdo hegemônico, Mas, né? Daniel, foi só você ou foram todas as crianças da Não. sua comunidade que foram retiradas? Então, foram quase todas, não diria todas, mas eu, na idade escolar, portanto, de 7 para 8 anos de idade, fui mandado, como outros tantos foram mandados. Só que uma das coisas que se fazia era separar os, as crianças de uma mesma comunidade, de um mesmo povo, colocar em espaços diferentes, porque a gente precisava aprender o português. A gente não sabia falar português. E para aprender português, a gente era evitado que a gente falasse a língua tradicional com aqueles que nos conheciam, né? Com aqueles que conheciam a própria língua. Então a gente acabava sendo educado de uma forma isolada, né? Eu conhecia gente de outros povos com quem eu não conseguia falar a própria língua, e a gente ambos tínhamos que aprender o português como Mas língua antes principal. de você ir para a cidade, você não tinha contato com a língua portuguesa? Não, tinham os contatos que não eram o contato de aprender a língua. A gente tinha o missionário que fazia trabalhos dentro das igrejas que estavam nas aldeias e comunidades, tinha os funcionários da FUNAI, tinha os militares que estavam por ali, e a gente acabava aprendendo a falar o português. Mas não era aquele português que depois a gente veio aprender na escola, né, de uma forma mais sistematizada. Então a gente falava um português muito errado, né, ou dito errado, porque a gente não tinha justamente esse momento de escola, de aprendizado oficial da língua. Então, por conta disso, a gente teve que aprender o português para poder sobreviver no meio de uma sociedade que efetivamente não nos queria ali, né? A gente era um pedágio a ser pago para a gente se tornar, digamos, brasileiros. E eu vivi, então, a minha primeira infância no contexto de aldeia, vivendo como uma criança munduruku, né, no contexto de aldeia, e depois fui extraído, por assim dizer, da comunidade e jogado numa outra aldeia, que é a cidade, era a cidade de Belém, nesse caso, e onde eu tinha que aprender outras coisas que não estavam dentro do meu universo, né, dentro do meu mundo. Mas precisei aprender tudo isso. Agora, não posso dizer que me arrependo ou que foi uma coisa ruim. Eu acho que, como toda criança, a gente viveu muitos desafios, né? Desafios de aprendizado, desafios de convivência, né? Desafios de superação. E esses desafios certamente me ajudaram muito também a me tornar depois um adulto mais consciente do meu papel na sociedade, um adulto mais comprometido com a sociedade brasileira como um todo. E eu fiz, ao longo do tempo, essa junção entre os saberes da tradição, que eu continuava recebendo, porque eu cresci, embora vivesse na cidade grande, eu ia para as aldeias, para a minha aldeia, e lá eu aprendi as coisas que tinha que aprender com os meus avós, né? Com os meus pais, meus avós, meus tios, enfim. Então eu fui fazendo um pouco um acúmulo de saberes, tanto os saberes da cidade quanto os saberes da tradição. Isso depois, acho que alimentado por um talento que eu vim descobrir mais tarde, né? Já como professor, para a escrita, isso me deu um certo grau de compreensão da sociedade ocidental brasileira e das sociedades indígenas como um todo. Daniel, você, depois desse período que você veio para a cidade, Belém, né? Você comentou. Você voltou para a tua comunidade ou a partir dali você já ficou na cidade e foi continuando seus estudos? Eu fiquei entre idas e vindas da comunidade até meus 15 anos. Né? Entre os 8 anos que eu fui para a cidade até meus 15 anos, eu ficava sempre nesse bate-volta,
nas férias escolares, porque naquela ocasião as férias escolares eram férias, né? Afinal de contas, eram férias que duravam 3 meses, então a gente acabava voltando para a comunidade, para a convivência da aldeia. Mas isso também gerava uma certa crise, sabe? Porque a gente aprendia umas coisas na cidade que depois se chocavam com as coisas que a gente continuava aprendendo no contexto de aldeia. A gente sabia que o nosso lugar ele estava se transformando. O lugar da aldeia se transformava para a nossa experiência e o mundo da cidade, né, essa grande aldeia, que é a cidade grande, também nos transformava, nos mudava, porque ela nos jogava outros tantos conhecimentos e outras tantas perspectivas que não estavam muito no nosso horizonte, mas começaram a fazer parte desse horizonte. A minha vontade de continuar estudando nasceu justamente de estar na cidade. Se eu vivesse na aldeia o tempo todo, certamente eu não teria desenvolvido em mim a vontade de continuar os estudos. E talvez por isso, e essa é uma das vantagens talvez de estudar, foi que isso revelou em mim algumas vocações que eu não sabia que tinha, né? Pelo menos não para esse contexto urbano que eu estava ali aprendendo aprendendo a compreender, porque o mundo indígena é muito diferente do mundo da cidade. E então você imagina na cabeça de uma criança como é que essas diferenças elas são trabalhadas, né? Então houve muitos parentes meus, por exemplo, que desistiram, por assim dizer, de ser indígena, de ser munduruku. Passaram para o lado da cidade e ficaram na cidade. E hoje até sentem vergonha, né? Ou naquela ocasião sentiam vergonha de serem munduruku. Porque o que se ouvia na cidade era de uma forma tão violenta que não sobrava nada para a gente de orgulho de pertencer ao mundo indígena. Eu ainda tive a sorte e o privilégio de ter um avô que me ajudou a entender melhor, né, o meu lugar no mundo. E certamente é a ele que eu devo tudo aquilo que eu sou hoje, né? Porque ele não deixou morrer em mim a ancestralidade, né? A minha tradição, a minha cultura, o meu jeito de olhar para essa sociedade de lá e de cá ao mesmo tempo, sabe? Quando se fala sobre meio ambiente, não desperta tanta atenção, né? Então, inclusive, já convido a todos que estão nos assistindo, né? Quem não segue aí no Instituto Casagrande, está aqui as nossas redes sociais, para poder acompanhar os eventos que o Instituto Casagrande realiza aí semanalmente de forma gratuita aí para toda a comunidade. E aí eu te pergunto, Daniel, você acha que... Porque assim, ó, nós falamos de meio ambiente, mas parece que a coisa não bate na gente, né? Parece que é uma coisa, pelo menos até pouco tempo, era meio distante. Ah, porque no futuro, porque nossos filhos, porque nossos netos... Parece que essa conta não chegava. E eu acho que a conta está chegando, né? Nós estamos aqui falando de Curitiba, num mês agora, período de inverno, né? E nós vamos ver, é um período quente. Eu até brinco, quando eu era criança, não existia em Curitiba falar frente fria. Era frio, inverno é frio, né? Agora aqui não é frente fria. Então a frente fria dá 1, 2 dias, aí daqui a pouco vem calor de novo. E eu acho que o maior episódio que nós tivemos recentemente foi a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Que mostrou que nós estamos com um período aí muito conturbado. Você percebe que, pela tua experiência, essa sensibilidade está batendo hoje nas pessoas ou ainda não, Daniel? Olha, Ronaldo, para ser bem sincero, eu acho que as pessoas elas estão muito descompromissadas com os rumos do mundo, sabe? A gente acabou construindo uma sociedade onde ter coisas vale muito mais do que o ser, não é? E isso acaba gerando um excesso de consumo. E a sociedade se realiza exatamente tendo que produzir mais coisas para satisfazer ainda mais a vontade das pessoas de consumir. Então, isso leva a um desgaste
do meio ambiente, né? Leva um sacrifício do meio ambiente. E porque nós, humanos, na natureza, nos colocamos fora dela. E nós nos colocamos como consumidores da natureza e não como parte. E quando a gente não se sente parte, a tendência nossa é achar que a gente é dono. E alguém disse que você é dono, você passa a consumir, passa a extrair tudo que pode, passa a detonar com o ambiente, né, de uma forma muito, muito maléfica, assim, até, sabe? Então, as pessoas, no meu entendimento, as pessoas elas não estão muito comprometidas com a questão ambiental porque elas não se sentem parte desse ambiente. Então, e isso, normalmente, as pessoas jogam para o futuro a solução disso tudo. Eu costumo sempre dizer que, quando criança, as pessoas diziam que nós, crianças, éramos o futuro da nação, né? O futuro do Brasil. Agora que nós somos o futuro, porque o futuro chegou, né? Nós já estamos velhos, nós já somos esse futuro, a gente olha para trás... Já estamos quase passado, né? Pois é. A gente olha para trás e se pergunta que sociedade a gente construiu, que futuro é que eu fui, né? Por isso que a gente fala, às vezes, do futuro ancestral, né? No sentido de buscar no passado mesmo a solução que os ancestrais tinham para viver de uma forma equilibrada nesse mundo. Porque a natureza, ela não é infinita, ela é finita, né? Os recursos naturais são finitos. E se a gente não se sente parte da natureza, a gente só consome, a gente não produz nada para que ela se equilibre. De modo que eu acho que o que está acontecendo no mundo, isso não é só no Brasil, obviamente, a gente está vendo as catástrofes acontecendo em todos os lugares do planeta. O mundo que está construído em cima de uma constante destruição ambiental, esse mundo não tem futuro. Esse mundo não tem um outro caminho, porque não existe... Existe um plano B, né? Não existe um plano B, porque não existe produção de água, não existe produção de ar, né? Isso é a própria natureza que nos oferece. E enquanto a gente for só consumidor, a gente vai acabar destruindo aquilo que pode ser um mundo para os nossos filhos, para os nossos netos. Agora, Daniel, você fala muito essa questão, né? Eu já li materiais seu falando sobre essa questão de não ver o meio ambiente como parte da gente, não como algo separado. Sim. Isso tem a ver com a sua cultura? E aí eu já emendo uma pergunta: quanto que essa cultura dos povos indígenas pode colaborar, na verdade, ou pode nos ensinar como preservar o meio ambiente? Na verdade, ela já faz isso há muito tempo, né? Ela já continua nos ensinando a como preservar, como cuidar, porque entre os indígenas não existe essa história de propriedade privada, por exemplo, né? De isso aqui é meu, então eu faço dele o que quero. Isso é uma atitude de uma sociedade individualista, que é essa sociedade do capital que existe, que é a única que a gente tem, inclusive, também, não é? Mas é uma sociedade que nos educa para o individualismo. As sociedades indígenas educam suas crianças para o coletivismo, para o coletivo. Portanto, desde criança a gente vai aprendendo que nós somos partes, não somos donos. E quando a gente é dono, a gente toma conta, porque isso é a garantia de continuidade, a garantia de que nós iremos sobreviver, e as outras gerações também, com o cuidado que a gente toma hoje, né? Com essa ideia mesmo de estarmos inseridos na natureza. O ser humano, ele é natureza. Ele é natureza, o humano de qualquer lugar do planeta. Porque isso não é algo nosso, não é algo do Brasil, não é algo dos povos indígenas brasileiros, isso é algo da natureza. A natureza é que gera o humano, não é o contrário. Não é o humano que gera a natureza, né? O humano nasce da natureza. Portanto, quando ele se desloca, quando ele sai da natureza, ele olha a natureza como um objeto a ser dominado. E aí ele vai transformar isso no que nós chamamos de cultura, né?
Cultura são os instrumentos que a gente cria para sobreviver. Só que, para além dos instrumentos de sobrevivência, ele vai criando também outros instrumentos de domínio da natureza e de consumo dessa natureza. E vai criando o conceito da beleza a partir da extração da natureza, vai criando os seus esportes a partir da extração da natureza, vai criando, enfim, uma série de outros instrumentos que, ao invés de colocá-lo cada vez mais dentro da natureza, o coloca fora. E aí é aí que entra a educação e a cultura né, a educação como transmissão da cultura. Ela vai ensinando as pessoas que, para sermos felizes nesse mundo, a gente precisa ser alguém, né? E para ser alguém, nos ensinam, a gente precisa ter coisas, a gente precisa acumular riquezas, acumular individualmente, inclusive. Quanto mais uma pessoa detém de riqueza, mais importante ela parece ser. Sucesso foi entendido muito errado, né? Exatamente. Sucesso é ter poder, é ter dinheiro. Então... É exatamente disso que se trata. E aí a gente cria uma sociedade que vai disputando, as pessoas vão disputando entre si para ver quem tem mais. Porque quem tem mais é aquele que pode mais. E aquele que pode mais vai querer mais ainda. E da onde é que a gente tira isso? Da onde a gente extrai a riqueza? Da natureza. Então a natureza acaba sendo um agente muito passivo, mais ou menos. Porque num determinado momento ela vem e se impõe. Porque nós passaremos, né? A natureza continua. Não sabemos até quando também, mas ela continua, porque ela é muito mais antiga que nós. E, portanto, ela é muito mais sábia. Agora, Daniel, recentemente o presidente Lula sancionou uma lei colocando a obrigatoriedade nas escolas, a partir de 2025, de tratar toda essa questão de alterações climáticas, ou seja, todos os aspectos mais relacionados ao clima. Você acha que isso é um caminho? Resolve? O quanto que essa questão da obrigatoriedade curricular você acha que efetivamente na educação faz a diferença ou não faz? Eu acho que não faz, não. Imediatamente, não. A educação não é feita para acontecer do dia para a noite. A educação são gerações e gerações de pessoas que vão passando para até criar um hábito, né? O que resolve são questões políticas. O que resolve, na verdade, é uma consciência política nas pessoas, né? E que tem a ver muito com o tipo de cidadão a gente elege para fazer política que vão atingir positiva ou negativamente as pessoas. Então, é muito mais, eu diria, seria muito mais rico e muito mais ágil a gente poder ter políticas públicas, de fato, que obrigassem, né, as instituições, obrigassem as prefeituras, obrigassem as escolas públicas e particulares a terem atitudes ambientais, do que propriamente simplesmente obrigar essas instituições a ensinarem a cuidar do meio ambiente. Sabe? Isso é claro que é um caminho, óbvio, da escola, passar pela obrigatoriedade, é um caminho. Mas aquilo que é obrigado não faz com que as pessoas se comprometam. A gente vai continuar aprendendo sobre o meio ambiente para passar de ano, né? Para garantir uma nota, para garantir, quem sabe, uma bolsa de estudos. A gente acaba virando e transformando isso em comércio. E, portanto, se é comércio, né? Se é um produto de troca, a gente acaba novamente nos desvinculando da natureza. Então, a política pública ambiental, educacional, etc., ela é muito mais efetiva do que propriamente uma lei que modifique aqui e ali algum elemento de conteúdo nas escolas. Daniel, eu quero conversar um pouco contigo agora sobre educação. Você que é mestre, doutor e quem atua na área de educação ou conhece há muito tempo por falar muito sobre educação. Eu quero começar com uma pergunta aí bem genérica, né? Quais são os grandes desafios que você vê hoje para a educação brasileira? E o que fazer para superá-los? Olha, eu acho que o grande desafio da educação, na verdade, é a gente
criar, ou pelo menos ousar criar um sistema educacional que seja baseado nas culturas indígenas e africanas. Eu acho que, enquanto a gente não criar um orgulho de ser brasileiro nas nossas crianças e jovens, a partir dos conhecimentos da ancestralidade, a gente vai continuar ensinando para eles a serem subalternos, sabe? O Brasil tem um complexo de vira-lata, como todo mundo já sabe, né? Que está muito latente na vida das pessoas. E embora elas não se deem conta disso, na verdade nós somos o tempo inteiro provocados a sermos subalternos. Não é? Nos dizem que no Brasil nunca chegará lá, né? O Brasil nunca será autônomo o suficiente. E eu acho que isso passa muito pela educação que a gente traz de fora para colocar na mente das nossas crianças e jovens de que eles precisam ser alguém. E ser alguém significa, normalmente, imitar os nossos colonizadores, sabe? Então, como Paulo Freire já dizia, né, a gente introjeta o colonizador dentro da gente, e quando a gente se forma com a mentalidade do colonizador, o que acontece? A gente passa a colonizar também os que vêm depois, né? De modo que o ciclo vicioso é reproduzido sem, às vezes, a nossa compreensão exata do que está ocorrendo, né? Então, nós precisamos, a meu ver, apostar que nós podemos, para o Brasil ser o gigante que ele pode ser, ele precisa apostar na autoestima de nossas crianças. E para isso eu tenho chamado, Ronaldo, de pedagogia do pertencimento. A gente tem que criar uma pedagogia do pertencimento. Esse é o assunto que eu ia perguntar para você, né? Você defende muito essa questão da pedagogia do pertencimento. Queria falar um pouco sobre isso, que eu acho que é um tema bastante interessante, Daniel, porque quem está nos assistindo aqui. Não, exatamente isso. A pedagogia do pertencimento seria uma forma de a gente educar as nossas crianças gostando de ser quem elas são, gostando do seu passado, gostando da nossa história, gostando das tradições, né? Conhecendo de fato uma história brasileira que não é aquela história contada pelo colonizador tão somente, mas também pode ser uma história contada por um professor indígena, né? por um pajé, por um cacique, sabe? Alguém que tem latente dentro de si as vozes da ancestralidade. E isso daria às nossas crianças uma compreensão da origem delas. Porque, sabendo quem somos, a gente vai lutar para manter o que nós podemos manter, do que é nosso. Então, criar essa autoestima, sabe? Porque você sabe, né, que a gente aprende a história a partir de 1500, que é a chegada dos europeus no Brasil, e essa história contada da mesma voz o tempo inteiro, ela acaba contando uma história equivocada, ou uma história contada a partir do ponto de vista do colonizador. Tem aquela história, né, Daniel? Descobrimento do Brasil, né, em 1500. Então parece que até então tudo que tinha os povos indígenas que até então habitavam, parece que aquilo é desconsiderado, né? Exatamente. E isso, inclusive, esse é um outro assunto. Nós não sei se vamos ter tempo de entrar aqui, mas tem a ver, inclusive, com essa tese do marco temporal que está sendo discutida recentemente, né, que é uma outra questão que o movimento indígena aí tá enfrentando agora. Mas a história contada para nós, e já dizem, né, os contadores de história sempre falam isso, né, quem conta um conto aumenta um ponto. No caso dos contadores de história oficial, da história hegemônica, contaram o conto a partir do seu ponto de vista. E eles foram aumentando esse ponto, cada vez mais, dizendo, olhando para si mesmos e para o seu trabalho, e para a sua luta, e para a colonização e tudo mais, a partir do seu próprio viés. Então, nunca ouviram as vozes que as vozes vencidas, digamos assim, né? Porque as vozes vencidas eram consideradas inimigas.
Então, a gente não teve, no nosso processo histórico, possibilidade de ouvirmos essas outras vozes falando. Se essas vozes podem falar, elas podem também oferecer soluções. Elas podem dizer algo que pode ser interessante para a gente alcançar o nosso lugar na história, o lugar do Brasil na história. O Darcy Ribeiro, que é um antropólogo que eu gostava muito, educador, que eu li muito, né, e que eu conheci pessoalmente, que eu tinha um carinho muito especial, ele sempre dizia uma frase que sempre me afetou, no bom sentido, né, do afeto, assim, mesmo. Me afetou, que dizer que o Brasil tem vocação para a felicidade. Né? O Brasil tem vocação para a felicidade, e a felicidade do Brasil, essa é a minha leitura, está na nossa diversidade, né? Nesse caldeirão de culturas que nós temos no país. Mas o que o contador de história oficial fez? Ele nos conta a história só do ponto de vista do branco colonizador, do europeu colonizador. E disse que aqueles que foram vozes vencidas, eles, na verdade, não tinham nada para ensinar. Então, a gente cresceu na história aprendendo a olhar para frente sempre, nunca olhar para trás. Porque o colonizador dizia sempre que o futuro é reproduzir o que eles são, reproduzir a história deles, acreditar no que o que eles têm para oferecer é melhor. E aí ensinaram a gente a não gostar do nosso passado. Então a gente hoje olha para trás, o que a gente vê? A gente vê negros e indígenas. E a gente aprendeu a não gostar nem de negros, nem de indígenas. Daí que mora o grande nó que a educação precisa enfrentar, que é justamente fazer esse salvamento, digamos assim, né? Para não chamar de conciliação simplesmente, mas de salvar a memória do Brasil. Essa memória do Brasil não está em 1500, ela é anterior. Ela é anterior, inclusive, porque os povos africanos trazidos para cá também são anteriores a isso tudo. Né? E o Brasil vai se transformar nessa grande nação, nesse grande país, na medida em que, de fato, ele gostar do seu passado. Não gostar no sentido de idolatrar, não, no sentido de saber de onde veio. Né? Porque dá a impressão que todos nós somos europeus. Só que não, né? Só que não, nós somos um caldeirão, como alguém já disse, nós somos um caldeirão de culturas. Portanto, isso tem que ser trazido à tona, tem que fazer a gente olhar para esse caldeirão e tirar dele o que é interessante, o que é bom, o que é positivo, né? E, como eu falei anteriormente, né, as respostas que isso pode surgir para, inclusive, salvar a humanidade da destruição, né, da catástrofe em que ela está metida. A humanidade inteira está na beira do abismo. Daniel, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você é um defensor ferrenho da questão da literatura e acredita muito que a literatura ela pode ser um grande instrumento de transformação, né? Essa juventude, você escreve muito para o público jovem, hoje com a questão de rede social, toda essa questão, essa literatura acaba não atingindo mais esse jovem. Você acredita nisso? Consegue imaginar que a gente consegue reverter? Porque o que eu percebo, teu filho pequeno, você vê que hoje, na verdade, esse mundo digital acabou sendo muito mais atrativo que o mundo da literatura. Olha, eu vou lembrar aqui uma frase do inesquecível Belchior, né? Que numa das suas canções dizia: o novo sempre vem. As pessoas se sentem muito medo do novo, sabe? Os povos indígenas não sentem medo do novo, porque a gente sabe que o novo sempre vem. E é necessário que o novo venha para poder para haver uma renovação. Na natureza também é assim. Então, quando a gente faz
uma comparação simplesmente entre uma coisa e outra, a gente corre o risco de achar que o que tinha antes era melhor do que o que tem hoje. Mas, se a gente pensar bem, na verdade, o que a gente inventou hoje é o complemento daquilo que vem num processo de atualização. Então, algum tempo atrás, não existia livro, né? As pessoas não tinham acesso a livros. De repente, o livro veio e alguém disse assim, o livro vai acabar com a oralidade, com a contação de histórias, né? Com essa coisa legal e tal. Não aconteceu isso, o livro veio e a contação de história agora, inclusive hoje em dia, é um grande instrumento de educação, né? Agora que o livro está digamos, numa crise, né? A cultura escrita está numa crise, a gente acha que é culpa da internet. Mas eu diria que não, né? Eu diria que a juventude ela está lendo igualmente, né? E só que a juventude, como ela se atualiza muito mais rápido do que os velhos, né? Do que os saudosistas, muitas vezes, ela se adapta muito melhor às novas tecnologias, às novas realidades. Eu acho que a juventude está lendo mais. Talvez, e aí entra o papel da escola, é como a juventude está fazendo as escolhas dessas leituras, né? E aí, como eu disse, entra o papel da escola no sentido de oferecer instrumentos para que a juventude escolha. Porque uma das tendências da educação, normalmente, né, as políticas públicas de educação vêm, como agora com a mudança do ensino médio, não sei o quê, dá a impressão que é o Estado que tem que escolher pela juventude o que a juventude quer estudar. Só que essa escolha que as políticas públicas fazem tem muito a ver com o mercado, tem a ver com a produção, né? E, na verdade, a juventude não tem muita escolha. Ela não consegue escolher exatamente qual caminho seguir, porque não é dada opção para ela. Quando se dá opção para a juventude, obviamente, ela tem maior capilaridade, né? E pode caminhar por vários caminhos diferentes. E isso é o que, na verdade, caracteriza a juventude, né? É a capacidade dela de criar coisas novas. Então, eu acho que a escola precisa mudar, precisa se atualizar, né? Assim como a sociedade como um todo precisa se atualizar. Eu acho que a gente não tem que ter medo da internet, das novas tecnologias de informação. O que a gente precisa, e esse, repito, tem que ser o grande papel da educação, é como oferecer instrumentos para que as crianças, os jovens, possam ter condições de escolher as suas leituras. Não importa a plataforma. Não importa se ela vai ler no celular, no tablet ou no livro. Tem que ter essas opções todas na mão dela para que ela possa optar. Daniel, queria falar um pouco sobre a questão, nós falamos muito já sobre isso ao longo da nossa conversa, sobre os povos indígenas. Você falou muito dessa questão de que, e a gente vê muito nessa, parece uma constante cabo de guerra, parece que existe, né? Os povos indígenas puxando para um lado e parece que o governo puxa para o outro e vai a situação. Como que você vê isso? Primeiro, se você sente que existe esse cabo de guerra? Primeira pergunta. E como que você vê as conquistas que os povos indígenas estão tendo? Ou seja, isso está avançando ao longo do tempo, ou muito lento, ou não está avançando, estamos retrocedendo? Como que você vê essa situação? A questão indígena é uma questão muito delicada. Não dá para a gente responder assim, em poucas palavras, o que seria essa luta indígena, né? Porque ali, quando a gente fala assim que há um cabo de guerra, dá a impressão que é uma luta de lados opostos. De lados opostos. E não se trata exatamente disso, não é uma disputa simplesmente de narrativas, né? É também uma disputa de modos de vida. Então, o povo indígena foi, ao longo de milhares de anos, foi desenvolvendo um estilo, um modo de viver. E esse modo de viver tem muito a ver com a natureza.
Sem a natureza, esse estilo de vida, esse modo de vida, ele perde o sentido, ele perde a sua importância. Essas populações acreditam que esse modo de vida, esse estilo de vida, ela é muito mais sadio, ela é muito mais próximo à realização pessoal. É aquilo que a gente chama de bem viver, né? Um bem viver, que tem a ver com a possibilidade de todas as pessoas de uma determinada sociedade ser feliz igualmente, sem precisar disputar para saber quem é melhor, quem é pior, quem tem mais, quem tem menos, quem pode mais, quem pode menos. Não é? São sociedades que têm se organizado para serem sociedades de fartura e não de carência. Então, entre os indígenas, tradicionalmente, óbvio, hoje em dia a gente vê as coisas de uma maneira mais diferente, mas tradicionalmente, entre os indígenas, não existe gente passando fome, não é? Porque a natureza ela oferece alimento para todo mundo. E numa sociedade indígena, quando uma família, um caçador consegue mais alimentos do que a família dele precisa, ao invés dele vender, ao invés dele estocar, ao invés dele guardar para amanhã, ele prefere dividir com os demais. Isso cria o quê? Isso cria um compromisso entre as pessoas. Porque hoje eu me dei bem na caça, mas amanhã pode ser que eu não me dê tão bem assim e dependa do meu vizinho, dependa do meu parente ali que foi mais feliz. Não é? Então, esse estilo, esse modo de vida é que, na verdade, está em jogo. Não é? Se há um cabo de guerra, é porque os indígenas precisam de terra, os indígenas precisam de natureza, para poderem viver com dignidade, para serem plenos. E a sociedade ocidental precisa de terra para poder detonar, destruir, produzir riquezas. E o pior, essas terras muitas vezes pertencem a uma ou duas pessoas, 3 famílias, 4 famílias, detêm o que os povos indígenas não possuem, não têm, não é? E é claro, aí esse estilo de vida entre um e outro é que gera todas essas controvérsias. O narrador oficial, que tem muito mais poder de oratória, porque domina os meios de comunicação, o poder financeiro, porque domina os bancos, né, porque o mercado financeiro é mais poderoso, ele vai jogar na sociedade uma forma de pensar que vai diminuir a importância dessas populações. E vai dizer que essas populações, na verdade, elas são uma espécie de retrocesso, uma espécie de atraso, né? Que é o discurso oficial, que é o discurso que se faz oficialmente. Vai chamar os indígenas de paraguaios, vai transformar o indígena no inimigo do Brasil. Por quê? Porque ele está defendendo um modo de vida que é baseado no acúmulo de riqueza individual, contra os indígenas cujo sistema de vida é baseado numa coletividade e na manutenção do todo para todos. Agora, Daniel, você falou muito, principalmente no início da nossa fala, e você carrega em todas as suas obras essa questão da ancestralidade, talvez muito do que você colocou com o teu próprio avô, né, que te ensinou muito essa questão, e você defende muito isso. Agora, o jovem que hoje está numa comunidade indígena, com essa questão de tecnologia, com essa questão de globalização, você acha que esse jovem, ele carrega ainda esse espírito que você carregou, né? Ou você acha que isso está se perdendo um pouco entre os mais jovens nas comunidades indígenas? A gente precisa entender que cultura ela é dinâmica. A cultura ela se atualiza o tempo inteiro, né? Não existe possibilidade de existir uma cultura parada no tempo. Cultura parada no tempo é museu, né? É cultura de museu, que fica ali estabelecendo objetos, guardando objetos de uma memória que é super importante. Aqui não é uma crítica aos museus, mas para dizer que é uma cultura que não muda mais, está ali parada. As culturas humanas, elas são dinâmicas, elas estão em constante mudança, portanto, o que aparece de novidade
as pessoas precisam dominar. E eu sempre falo mesmo que a cultura indígena é uma cultura do presente, não é uma cultura do futuro. A gente pensa a tecnologia como cultura do futuro. Então a gente forma a juventude para dominar essas tecnologias, porque isso vai dar emprego, vai dar renda, vai gerar, né, uma série de novos produtos e tudo mais, mas a gente está sempre pensando no depois, né? Os indígenas pensam no agora, no hoje, né, no seu lugar do presente, o presente como um presente. E para não se perderem disso, eles vão dominando as tecnologias e vão transformando a sua própria cultura, não para que a cultura mude de lugar, mas para que a cultura ela também se atualize. Então eu não vejo nenhum problema de a juventude indígena estar usando as tecnologias para comunicar a sua ancestralidade. Porque, na verdade, essa ideia de ancestralidade não é uma prisão. Não pode ser, quando eu falo de ancestralidade, estou falando que eu estou preso a um passado longínquo. Não. Pelo contrário, né? Se eu não me liberto, se eu não sou livre, o passado longínquo ele acaba virando apenas uma moeda de troca. E quando o sistema, né, o sistema hegemônico percebe isso, ele transforma isso em produto. Né? Tudo que é novidade, que o sistema percebe que ali há um produto a ser inventado, ele transforma aquilo ali. É como acontece, por exemplo, a questão do meio ambiente, questão da sustentabilidade, né, tão famosa e tudo mais. Quando, né, isso era só um discurso dos bicho-grilo, né, como diziam, né, das pessoas que viviam ali vivendo da natureza e tudo mais, aquilo lá era uma coisa esquisita, estranha, né? De repente, isso passa a virar um produto. As pessoas começam a olhar para o meio ambiente como possibilidade de riqueza. E aí gera toda uma série de inovações, né, para que a natureza vire esse produto. Então, eu não vejo, Ronaldo, sinceramente, nenhum problema da nossa juventude indígena dominar essas tecnologias. É claro que existe uma mudança, uma transformação nas comunidades, essa juventude está dominando os mesmos conteúdos. O pouco que eu queria chegar, na verdade, é o seguinte, Daniel. Não é nem a questão de ser favorável ou contra. A minha pergunta é um pouco mais sentido. E se esse jovem que mora numa comunidade indígena, principalmente se está muito perto de cidades ou coisas desse tipo, onde ele tem um forte impacto dessa comunidade e das cidades. Como você falou no passado, onde as pessoas parecem tinham vergonha de ser munduruku, é essa a pergunta. Hoje não acontece, e é uma pergunta que eu faço para você, né? Não acontece a questão, muitas do jovem falando, não, eu não quero esse mundo mais para mim, eu quero estar lá na cidade, eu quero ter o carro. Ou seja, ele ser impactado por essa onda de consumo e querer largar o passado dele e viver nesse novo mundo. É nessa pergunta. Você sente que existe essa migração ou não? Não, existe, mas existe também, por isso que eu fiz esse vorteio todo, né? Para dizer que, na verdade, existe um problema que é a luta pela manutenção daquele elemento que é básico na manutenção da cultura, que é a terra, que é o território. Quando a gente está muito próximo do centro urbano, é porque a nossa terra já foi invadida. Se existe muita gente indígena vivendo em contexto urbano, é porque algum tipo de conflito foi acontecendo ao longo do tempo e elas foram sendo empurradas para os centros urbanos. Costumo, inclusive, lembrar para as pessoas que, em muitos casos, não foi o indígena que foi para a cidade, foi a cidade que foi para o território indígena. Foi chegando e foi se aproximando e foi capturando aquele território, foi criando toda uma sociedade. Aliás, só para os nossos amigos saberem, uma das políticas do século XIX, que foi desenvolvida no Brasil, foi uma política chamada de assimilacionista. Essa política, ela previa transformar aldeias e comunidades em cidades e vilas. Então, ao invés de simplesmente eles
perseguir os indígenas, detonar os indígenas e tudo mais, eles simplesmente nomeavam uma determinada localidade como vila. E os indígenas passavam a ser cidadãos daquele lugar. Vejam só que isso é uma coisa inteligente, né? E porque não precisava perseguir os indígenas. Simplesmente fazia como se fosse uma espécie de conversão, né, que se fazia. Vamos tirar, deixar de ser aldeia e passa a ser uma cidade, uma vila, um bairro. E ainda hoje nos grandes centros urbanos, como Belém, Campo Grande, Cuiabá, Manaus, tem aldeias que estão lá. Aldeias que foram depois, inclusive, se crescendo, e hoje tem muitos exemplos disso, de aldeias que estão ali vivendo em contexto urbano, porque o mais importante não é a gente entender que não é você dominar ou não dominar a tecnologia. O mais importante disso é o que você faz com isso, né? O que você faz com essa tecnologia que permita que você mantenha a sua ancestralidade? É claro que quando vai toda a estrutura da cidade para uma aldeia, a aldeia perde muito e ganha outras tantas coisas, porque não é só uma questão de perder, é uma questão de perda e ganho o tempo inteiro. Então eu acho que a juventude, ela quer consumir, a juventude indígena quer consumir, mas ela foi descobrindo que ela pode consumir, ela pode ter coisas usando a sua própria ancestralidade como produto. E isso, a meu ver, é inteligência também, sabe? É poder usar aquilo que você tem. Antigamente se dizia, inclusive o movimento indígena dizia muito isso, né? Eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Eu posso ter as coisas que você tem, eu posso ir para a universidade, eu posso, enfim, ter um canal na internet, e isso não diminuir o meu pertencimento a um lugar. Porque isso são coisas, é cultura, e a gente pode dominar a cultura. Se não fosse assim, eu não falaria o português hoje, não é? Os brasileiros não aprenderiam uma língua do colonizador, não é? As pessoas não estariam nas Olimpíadas, porque muito disso faz parte justamente do aprendizado que a gente vai tendo na medida em que a gente entra em contato. Porque nenhum contato é inocente, né? A gente sempre sai melhores ou piores quando a gente estabelece contato com uma cultura diferente. Daniel, deixa eu dar uma. Estamos chegando quase ao final aí dessa nossa prosa educativa e eu tenho que te perguntar, até porque é uma curiosidade, né? Geralmente quem vai para televisão fez teatro, né? Ele tem um caminho para isso. Você não, um educador, escritor. Como que você virou o pajé Jureci, do dia para noite, né? Então eu tenho uma curiosidade para você, como que foi esse caminho? Alguém bateu assim, porque você não tá no meio da televisão, e alguém bateu lá e falou, você quer ser ator? Pois é, sabe que eu costumo brincar dizendo que finalmente a Globo descobriu meus lindos olhos azuis, né? A minha beleza. Mas foi uma experiência muito, muito gratificante para mim, sabe? Eu sou conhecido, como você já lembrou, pelos meus livros, né? Pelos livros para criança, para jovem, pela produção que eu faço de conteúdos que tem a ver com a temática indígena. E um dia o meu amigo querido, Valcir Carrasco, que... Parceiro nosso, muito querido mesmo, sempre está aqui no Instituto, Valcir. Pois é, ele que me falou, disse, olha, Daniel, me ligou uma vez, disse, olha, Daniel, eu queria te convidar para fazer a leitura de Você já conhecia o Valcir? Então? Já, assim, da literatura, né? Uhum. Da literatura, somos parceiros de literatura, de bienais, de encontros, vemos muitos lugares juntos. E ele falou, queria que eu lesse um pouco o roteiro que ele estava fazendo, que tinha lá um núcleo indígena e ele queria fazer direito dessa vez, né? Porque o Valcir também escreveu personagens indígenas assim muito, muito equivocados também, né? E ele queria fazer direito. E ele bateu na minha porta para isso. E aí, uma coisa que eu sei fazer, né? A gente conversou, legal, você então o consultor disso tudo. Mas aí depois ele disse que, na verdade, tinha escrito um personagem que tinha se inspirado um pouco na minha figura, né? E me convidou para fazer o tal do personagem.
Eu fiquei com cara assim de bobo, né? Não sabia o que responder para ele, porque eu nunca tinha tido a experiência de televisão de uma maneira tão longa assim. É, e falei, olha, Valcir, você deve estar maluco, você está correndo um risco muito sério de me convidar e tal. E disse, acho que não é o caso, né? Mas aí ele insistiu, disse assim, olha, Daniel, vai ser tudo muito simples, vai ser coisa que você vai tirar de letra, porque vai ser um personagem assim sábio, como você já é, então, é as palavras dele. Então não vai precisar ter muita. E o que precisar, aí a empresa vai colocar à sua disposição, vai ter gente treinando você, vai ter gente. E aí ele disse uma coisa que aí sim me convenceu mais ainda, de que isso ia dar muita visibilidade ao meu trabalho, à minha literatura, ao meu escrito. E aí eu, claro, cresceu meus olhos, porque é isso que um educador quer, né? Sua voz Que a se voz estenda. se estenda e tal. Aí eu aceitei o desafio e, de fato, aconteceu do jeito que ele tinha dito. Né? Foi fácil para você? Olha, no princípio, um pouco mais difícil. Difícil. A gente teve um treinamento, claro, a gente tem os preparadores, né, de elenco que ajudam, tem a coisa da prosódia, que é o jeito como a gente vai falar, né? Porque a novela passava, teoricamente, no Mato Grosso do Sul. Então, existe todo um jeito de falar, todo um ritmo da fala, né, sul-mato-grossense, que a gente precisava aprender. Então, isso era um pouco mais delicado, às vezes, mais difícil para mim, que eu continuei com a minha agenda, né, de viagens e de outras coisas que Isso era uma pergunta que eu vou ia fazer para você. fazendo. Você conseguiu conciliar nesse período a novela com o teu outro Por trabalho de incrível que escritor e pareça, sim. Eu participei de todos os eventos que eu fui convidado, assim, talvez tirando um ou outro, assim, que a agenda as não gravações não eram batia. diárias? As gravações do nosso núcleo não eram diárias, porque, na verdade, a gente entrava eventualmente, né, no ar. Não era uma coisa assim, todo dia o Jurecê está lá para dizer alguma coisa. Não, havia um intervalo. Então, a gente, às vezes, gravava 2, 3 dias, uma série, uma sequência, porque na novela a gente grava, assim, capítulo de 7 dias de antecedência. Né? Existe todo um processo, né, de 7 dias de antecedência. Então, durante 7 dias ia passar a novela e a gente estava gravando os próximos 7. Então, em 2, 3 dias a gente sabia mais ou menos quanto a gente ia gravar. Tinha semana que não gravava também, tal, porque são muitos núcleos, né, numa novela e alguns núcleos eles participam muito mais, com mais frequência. A história contada é outra. Mas o que foi legal no nosso núcleo é que nós fizemos parte da novela toda. Isso talvez tenha sido o mais incrível, né? Porque a gente começou a novela iniciou exatamente com uma narração minha, né, do que aconteceu, digamos, uma visão de futuro, né, do Jurecê, e terminou com o Jurecê fazendo também uma despedida. Né? E durante toda a trama, como foi desenvolvida, a gente foi sendo assim uma espécie de, de, de teia, né, que a gente ia amarrando os nós da narrativa, da história, principalmente do núcleo principal, que era com quem a gente mais se relacionava. Mas foi uma experiência muito boa, deu muita visibilidade mesmo, Isso até que eu falei, hoje. e lidar com a fama, né? Porque um dia nenhum educador é tão famoso, né? Na verdade, nós vivemos dentro de um certo núcleo, né? Quando você vai para uma televisão, especialmente uma novela, a tua visibilidade acaba sendo para milhões e milhões de pessoas. Sim. Como foi isso e como foi lidar com isso, Daniel? O legal é que eu descobri que muitos educadores são noveleiros. Eu chegava nos eventos para dar palestra e tudo mais, era sempre uma alegria, uma euforia, né? Porque o pessoal queria tirar foto além do educador, com o ator também, né? Então, digamos assim que eu acumulei dois papéis, né? Durante um ano inteiro, ano passado. E era muito legal isso. Eu nunca me, me deslumbrei com fama, né? O que acho que a coisa da fama é só
é só uma ilusão, né? Uma mentira que as pessoas gostam de viver, né? Eu, como nunca me deslumbrei com isso, eu sempre procurei fazer exatamente aquilo que eu sempre fiz, que foi acolher as pessoas, né? E algumas pessoas me procuravam por ser o educador, o escritor, outras pessoas me procuram até hoje, me olham, me veem, reconhecem como ator, né? O ator que elas viram, algumas pedem conselho, algumas querem baforada na cabeça para ver se dá tudo certo, né? Algumas querem o número da Mega Sena. Eu ouvi de tudo, em todos os lugares. Mas isso sério? Sério, sério. Que eu, claro, levava na esportiva, porque muita gente realmente confunde assim, o personagem com a pessoa, né? com o indivíduo. Então, as pessoas acham que o Daniel é o Jureci é o Daniel. Quem, claro, conhece mais a lógica da coisa sabe que não é assim, mas uma boa parte das pessoas ainda acreditam muito assim que o personagem é a pessoa. Quando ela encontra a pessoa, está encontrando exatamente o Jureci, né? E aí eu tento aí eu digo, passa um pix aí e tal, para desconversar um pouco, para também fazer com que as pessoas entendam, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o filósofo. Daniel, muito obrigado. Esse papo poderia ir muito mais longe, foi muito gostoso, passou tão rápido aí esse tempo contigo, aí a gente poderia ficar conversando bastante aqui. E eu deixo aí para você as palavras finais aí, até tuas redes, como que o pessoal te encontra, né, para te chamar para palestras, conversar, enfim. Fica aí, tua câmera está aqui, fica à vontade aí, Daniel. Maravilha, Ronaldo. Eu queria agradecer ao Instituto Casa Grande pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, meus amigos, minhas amigas. Dizer que a temática indígena é uma temática extremamente difícil, é longa, né? Não é uma coisa que dê para a gente, de fato, destrinchar em um bate-papo, né? Ela exige um tempo muito maior, um estudo muito maior, e até mesmo quem é educador, quem é professor, tem que fazer o seu dever de casa, de se atualizar, saber que existe uma literatura indígena muito forte, muito potente, muito criativa, que pode ser usada no contexto de sala de aula para a gente descolonizar o nosso pensamento, para a gente colocar novas imagens, novas ideias, naquelas ideias equivocadas que a gente sempre aprendeu. Portanto, a temática indígena tem na literatura um grande aliado para a gente e oferecendo para as nossas crianças, para os nossos jovens, novos conteúdos para que elas cresçam e sejam educadas de uma forma consciente e consigam com isso também se tornar cidadãos mais responsáveis, mais comprometidos com o mundo que a gente vive, que é um mundo que não é fácil não, né? A gente sabe. E vocês podem encontrar um pouco desses conteúdos todos nas minhas redes sociais, eu estou em todas elas, né? No Instagram, no Twitter, né? O antigo Twitter, o atual X, até no TikTok, né? Tem o meu canal no YouTube. É só procurar Daniel Munduruku nas redes sociais que vocês certamente irão me encontrar e vai ser para mim um grande privilégio encontrar vocês lá também. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí nessa prosa educativa. Lembrar que se você não segue ainda o nosso canal, vai lá e siga para ser notificado sempre de todas essas prosas que nós temos aqui e todos os outros programas que o Instituto tem aqui na TV Casa Grande Educação. Daniel, muito obrigado. Fique com a gente até a próxima semana para uma nova prosa que teremos. Valeu, gente. Até mais.